Pai do Senhor, meus queridos, tudo bem com você? Estamos aqui para trazer mais um recadinho de Deus para a sua vida. Hoje fique comigo até o final, que Deus vai falar fortemente ao teu coração. Você está sem força? Deus irá te renovar através da sua palavra. Você está cansado, mas confia em Deus? Então continua que você está no caminho certo. Olha só, a palavra de Deus em Isaías capítulo 40 e o verso 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É uma promessa de Deus. Entre tantas as coisas que Deus nos dá, nos oferece, Deus ainda tem promessa, Deus ainda tem recompensas para aqueles que confiam, mas também esperam em Deus. Deus tem recompensa para você. Vamos falar um pouco sobre 3 recompensas. São muitas que tem na palavra de Deus, mas vamos apenas focar em 3 recompensas para você que espera, para você que confia em Deus. A primeira que encontramos nesse texto aqui é justamente: quem espera em Deus renova as suas forças. Quando a gente confia em Deus, chega aos seus pés, o que Ele faz? Ele nos renova, Ele nos revigora, Ele nos dá força, como a sua palavra diz. Espera em Deus, confia em Deus, porque você vai voar, você vai subir com asas como águia, porque você não vai cansar. Você vai correr, você vai caminhar, e você não vai cansar, porque é uma promessa de Deus. Basta você confiar e acreditar e esperar em Deus. Tem situações que a gente conta tudo para outra pessoa e a gente simplesmente é ignorado. A gente confia demais em alguém, em um amigo, que a gente conta e de repente a gente é decepcionado. Mas nesta hora Deus te convida a confiar. Confiar e esperar em Deus. Confiar e esperar em Deus traz recompensa. E essa primeira recompensa que a gente está olhando na palavra é que o Senhor renova as nossas forças para que a gente não pare, para que a gente não desista. Lembra de Elias? Elias estava na caverna, desanimado, triste, e o Senhor chama Elias, renova as suas forças, leva alimento para ele, e com a força daquela comida ele caminhou muitos dias, porque o Senhor renova aqueles que esperam nele. O segundo benefício para aqueles que esperam em Deus, para aqueles que confiam em Deus, é que eles não são abalados. Nessa vida temos muitos problemas, dificuldades, muitas coisas para resolver. O nosso dia a dia é carregado e quando a gente pensa que acabou, começa de novo outro problema e a gente ali tende a ficar preocupado, cheio de dificuldades para caminhar. Mas primeiro que a gente renova as nossas forças em Deus, a gente tem que ter o nosso momento com Deus, que Ele vai nos renovar quando a gente se sentir fraco. Mas também a gente não vai ser abalado, porque é uma promessa só para aqueles que esperam, só para aqueles que confiam em Deus. Olha comigo aí se você pode, senão você acompanha o Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você confia em Deus? Você às vezes tem aquele momento que quase vai esmorecer, desanimar, mas como a gente viu no primeiro benefício, Deus renova as nossas forças, por isso que você não se abala, por isso que a gente não se abala, a gente fica firme como um monte de Sião. O versículo 2 diz assim: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, assim como os montes de Sião em volta de Jerusalém, como uma barreira, como uma proteção. O Senhor está cuidando, está protegendo a nossa vida. O Senhor está olhando para nós, cuidando de nós dos mínimos detalhes, porque a gente confia nele. A sua misericórdia é para sempre. A gente confia, a gente espera nele. E a gente não se abala, a gente é forte como os montes de Sião, a gente fica firme em Deus. Aqueles que esperam e confiam em Deus, Deus dirige a sua história. No primeiro tópico a gente viu que Deus cuida da gente através do renovo. Deus nos renova quando a gente está cansado. No segundo tópico a gente viu que a gente fica firme, porque os que esperam e confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala,
mas permanece para sempre. Mas nesse terceiro tópico, eu quero dizer que Deus cuida da nossa história quando a gente confia e espera nele. Lembra de Abraão? Abraão foi chamado para uma terra que ele precisava confiar e esperar em Deus. Confiar porque Deus não mostrou a ele para onde ele iria a princípio. E o Senhor disse a Abraão: te farei pai de uma grande nação. E o que aconteceu? Abraão precisou esperar, confiar em Deus. A gente encontra um texto bem longe do Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, em que vai nos dar essa bússola de que Abraão confiou em Deus, de que Abraão, ele não se deixou levar pelas suas emoções, pela sua pressa, pela sua ansiedade, mas ele confiou em Deus, esperou em Deus, colocou em Deus a sua confiança e Deus proveu todas as coisas. Mas é importante a gente esperar em Deus, confiar em Deus, para que a gente não desista do projeto que Deus tem. Nós somos responsáveis, porque Deus vai fazer a sua parte, porque Ele prometeu, mas eu preciso estar no lugar da bênção, eu preciso estar no centro da vontade de Deus, esperando e confiando nele, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Então aguarde a providência de Deus, espere nele, assim como Abraão, que não se desesperou, saiu para uma terra que ele não sabia nem para onde iria, mas ele esperou, ele confiou em Deus. Hebreus capítulo 11 e o verso 8 diz a palavra de Deus assim, olha: pela fé Abraão, sendo chamado, fez o que? Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eita glória! Esse terceiro tópico diz que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele cuida da nossa história. Deus cuida e dirige a história da nossa vida. Abraão precisava simplesmente, como eu e você precisa, obedecer. Confia tão somente em Deus. Espera tão somente em Deus, que Ele vai cumprir todo o desejo do teu coração. Confia em Deus, que Ele está no controle de tudo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Siga firme, porque Deus sempre tem o melhor e Ele sabe como fazer. Amém?